Seja muito bem-vinda ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós vamos discutir questões importantes que podem te ajudar a reacender a chama do seu relacionamento, revitalizar aquelas dimensões da sua vida que estão deixadas de lado, para que você possa ter mais vigor, mais vitalidade e, consequentemente, ser mais feliz. Meu nome é Celisa Barbalho e hoje o tema que eu vou tratar aqui é um tema muitíssimo importante na vida de todos nós, que é a autossabotagem. E é algo tão importante que em algum momento das nossas vidas todos nós fazemos isso. Inconscientemente nós nos autossabotamos. O que é autossabotagem? Autossabotagem é quando o seu comportamento, é quando o nosso comportamento vai em direção oposta aos nossos objetivos. Vamos dar um exemplo? Você quer emagrecer, ou eu quero emagrecer. Nas férias, todo mundo dá uma escapulidinha, não é isso? Então, eu estava conversando com algumas pessoas, a minha secretária, o meu colega de trabalho, minha personal, e aí as férias, como nós estamos relaxados, tranquilos, a tendência é a gente pegar uns quilinhos. Eu, por exemplo, nas últimas férias, eu peguei 3 quilos. Já escutei alguém falando que pegou 4, pegou 3 também. Então, digamos, agora acabaram as férias, agora o objetivo é outro, cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico. Quando é que eu me auto-saboto? Segunda-feira é o dia importante, né? É o dia do vou começar minha dieta, vou começar meu exercício físico, eu tenho tantos objetivos que nós temos na vida. Só que na terça eu já... será? Por exemplo, no meu caso, faço hidroginástica 7 horas da manhã. E faço pilates também 7 horas da manhã, em dias alternados. Só que aí, vamos dizer que um dia a cama tá tão gostosa, eu vou dormir mais um pouquinho. Afinal, ontem eu dormi muito tarde. E aí eu não crio hábito, essa é a questão. E o que acontece? Eu procrastino. Acho que todos nós nos sabotamos em algum momento de nossa vida. E esse verbo é tão comum, é tão corriqueiro, que a gente poderia conjugar esse verbo, né? O presente do indicativo. Eu me saboto. Vamos lá? Topam? Vamos lembrar um pouquinho do português? Eu me saboto quando eu deixo de levar à frente, enfrentar meus objetivos e meus obstáculos e não vou fazer hidroginástica. Tu te sabotas quando, digamos, quando você se propõe a fazer um vídeo e não faz. Ele se sabota quando resolve mandar o currículo para uma empresa e não manda. Nós nos sabotamos quando não cuidamos bem dos nossos relacionamentos. A autossabotagem é algo que é comum, que a gente observa no comportamento das pessoas. Como é que a gente descobre que está se auto-sabotando? Vou deixar para amanhã, exercício físico hoje não, amanhã, gravar um vídeo, não, hoje não, amanhã. Então, com isso, nós vamos criando hábitos que são nocivos para a nossa vida.
Aquele casal, por exemplo, que sabe que não está bem, que está precisando de revitalizar o seu relacionamento, mas continuam com os mesmos comportamentos, anos a fio, não inovam nada, não cuidam, não são gentis um com o outro e a vida segue numa coisa, em algo inerte, não tem novidade, não tem espontaneidade, não tem tesão. Outro dia eu estava escutando um vídeo muito interessante da psicóloga Kedma Nascimento na TV Novo Tempo, ela sendo entrevistada, e ela falou sobre o ciclo da sabotagem emocional. Ela diz o seguinte: nós temos medo de não sermos o bastante para alguma coisa. Nós não acreditamos que nós tenhamos autoconfiança, coragem, possibilidade, capacidade para fazer alguma coisa. Então, se eu já, por antecedência, eu já sei, por exemplo, na minha cabeça, na minha mente, eu criei uma crença limitante de que eu não dou conta de fazer determinada coisa, então eu nem vou tentar. Nós temos medo de errar, nós temos medo de não sermos o bastante, nós temos medo de não agradar as pessoas. Então nós vamos criando, como se fosse um novelo, criando um monte de coisas na cabeça, de incapacidade. E isso tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa educação. Muitas vezes incutiu em nós aquela crença de que nós não damos conta de fazer as coisas. Se nós não tivermos uma atitude adulta em relação aos nossos obstáculos, nós vamos ficar eternamente nessa de culpar os pais. Nós temos o medo de não sermos o bastante, baseado em nossas crenças limitantes que muito provavelmente começaram na infância. E nós temos medo de perder. Nós não queremos perder a nossa infância, nós não queremos perder a nossa adolescência. Eu observo pessoas eternamente adolescentes e que não assumem a própria vida. É encarar que nós podemos errar e acertar. Se eu não tomo o risco, eu jamais vou errar, ok, mas jamais vou acertar. Meus pais não fizeram isso por mim, meus pais não foram bons o bastante, minha mãe me castrava e por aí vai. As desculpas são inúmeras. Por exemplo, muitas mulheres com receio de ser mães, de não saberem desempenhar o ser mãe, adiam esse desejo de ser mães. E eu me recordo de uma cliente que tinha tido uma mãe não tão suficientemente boa como ela gostaria, e ela dizia que não sabia o que era ser mãe. E eu me recordo que a gente trabalhou longamente essa questão assim, de que ser mãe é algo tão intuitivo, é tão natural, que se ela fosse naturalmente a pessoa que ela já era, ela conseguiria. E é um caso interessante que depois ela conseguiu ser mãe e é uma mãe excelente de 2 filhos lindíssimos. Nós temos o medo de não sermos o bastante. Nós temos a dificuldade de deixar ir a infância e a adolescência e assumirmos com maturidade o nosso ser adulto. Nesse ciclo, muitas vezes por medo e por não querer perder, a gente entra na culpa. A culpa é aquela pulga atrás da orelha que nos diz, depois que nós não enfrentamos
os nossos obstáculos. Passa um ano, você queria emagrecer no começo do ano, ficou toda elétrica, depois a coisa vai caindo, caindo, caindo. Aí vem a culpa. Se eu tivesse investido, teria emagrecido, digamos, 1 quilo por mês, estaria com minha meta alcançada. E se eu tivesse investido mais no meu relacionamento, que é o nosso tema, eu não teria perdido essa oportunidade. E se? Essa culpa, nessa pergunta que eu já abordei no outro vídeo, e se eu tivesse feito isso ou aquilo, ela é infernizante, porque ela tira as nossas energias. Aí nós ficamos com raiva dirigida aos outros, naquela postura infantil da gente dizer os responsáveis são nossos pais e a gente não assume responsabilidade pelo que nós queremos. E aí esse ciclo volta de novo ao medo. Então, a questão da autossabotagem nós precisamos romper esse ciclo da autossabotagem. Só resumindo, o ciclo eu tenho medo de não dar conta, eu não quero perder a minha zona de conforto, eu me culpo, depois quando eu não fiz determinada coisa e continuo obesa e continuo sem gravar meus vídeos e continuo deixando o relacionamento como está para ver como fica. E aí isso vai aumentando a culpa e a raiva, eu jogo a raiva, eu salpico a raiva em outras pessoas e de repente sobra para mim, fico com muita raiva daquilo que eu não fiz por mim. Porque enquanto eu culpo os outros não estão ali para se defender. A raiva pior é aquela que nós temos de nós mesmos, por não termos seguido nossa intuição, por não termos assumido tanto nossas qualidades como nossas dificuldades. Porque quando eu assumo as minhas qualidades e as minhas dificuldades, eu posso encará-las, né? Quando a gente não encara nossas dificuldades e ficamos colocando as nossas dificuldades nos outros, eu só estou tirando daqui, de dentro, e jogando no outro. Isso não leva a nada. Esse é um ciclo da sabotagem emocional que nós precisamos romper se nós quisermos crescer. É importante nós reconhecermos em nós esse ciclo da sabotagem emocional para que nós possamos investir nisso e investir no autoconhecimento e investir na expansão da nossa consciência é importante para que a gente possa crescer e, afinal, atingir nossos objetivos, as nossas metas. O maior benefício de enfrentar nossos obstáculos e assumir que nós somos capazes é poder ser mais felizes. Porque vamos pensar, para uma dieta ser eficaz, nós precisamos de ter um autocontrole na dieta, seguir uma dieta. Não precisa ser exagerada, os nutricionistas são aí para nos ajudar. Então, seguir uma dieta balanceada, um exercício físico e também essa força de vontade, essa coragem obstinada de acordar aquele dia e dizer: hoje eu vou seguir a minha dieta. Por quê? Porque é saudável. Eu preciso ter mais flexibilidade, eu preciso ter mais agilidade, eu preciso ter mais disposição. E hoje eu vou fazer meu exercício físico, porque isso me traz energia, me traz autoamor,
me traz coragem para seguir os meus objetivos. Tudo bem, tudo tem um custo e um benefício. Então, vamos continuar nesse exemplo. Se eu não acordo e vou para minha hidroginástica às 7 horas da manhã, numa piscina fria, tudo bem, tem um benefício, vou ficar na minha caminha gostosa. Só que se eu for para a piscina e fizer aquela hidroginástica bem feita, que eu gosto de fazer, eu vou ter disposição o dia inteiro. No meu caso pessoal, eu vou gravar melhor meus vídeos, eu vou atender melhor meus pacientes. Hoje eu tenho paciente à parte da tarde, então eu vou realizar a minha vida. Se eu fico fechada na minha concha, eu vou ter benefício de ficar ali fechadinha, na minha zona de conforto, tudo bem, nossa, a vida é bela, mas eu não vou enfrentar a minha vida e os meus objetivos. Eu percebo que as pessoas erram muito nisso, né? Fazendo projetos que não levam adiante. Quem é pai ou mãe sabe o que é isso. Por exemplo, a gente promete. Eu tenho um paciente que ele diz o seguinte, que ele precisava de emagrecer porque ele estava obeso, estava uma obesidade quase mórbida, porque ele queria correr com os filhos. Os filhos tinham uma energia incrível, a faixa aí de uns 4 a 6 anos, e o benefício que ele queria, que ele precisava de conquistar, era poder correr com os filhos. Então ele levava os filhos para o parque e ele tinha esse desejo de poder correr com os filhos. Então, vamos dizer, uma pessoa, um pai que quer correr com os filhos no parque, quer ter energia, precisa cuidar da dieta e da atividade física. Agora precisa ter essa coragem interna. Que efeitos colaterais que isso gera? Esse efeito que eu acabei de falar. Se eu invisto com determinação naquilo que eu quero fazer para minha saúde, para minha autorrealização, eu vou seguir, aquilo vai ser bom para mim. Minha autoestima vai ficar elevada, minha autoconfiança, se eu consigo levar a cabo, levar em frente um projeto, eu vou gostar mais de mim. Eu vou criar mecanismos de autossuporte para levar meus objetivos à frente. E eu vou contar um caso para vocês de alguém que fez isso. Eu tenho um cliente que ele não queria, ele tinha muita raiva, muita agressividade, ele tratava os filhos e a esposa com muita agressividade e a esposa já tinha ameaçado deixá-lo se ele não cuidasse de sua agressividade. E somente a terapia não estava resolvendo, não estava solucionando aquela questão. Então eu, como terapeuta, eu sugeri que ele devia procurar um psiquiatra. Nós deveríamos tentar equilibrar esses neurotransmissores dele. Ele precisava se cuidar. E existe muito tabu, mas muito tabu, quanto a ir a psiquiatra. Essa é uma coisa enraizada. Atualmente isso já mudou um pouco, mas em linhas gerais ainda, buscar psicólogo já é um tabu, que a pessoa fala, não, psicólogo é só para doido. E não é. Psicólogo é para quem quer se conhecer melhor. Voltando ao caso, essa pessoa fazia terapia comigo, era um homem, fazia terapia comigo, mas fazia na marra, porque a esposa tinha dito que se não fizesse, que poderia romper.
Então, e aqui trabalhando, nós percebemos a necessidade de enviá-la a um psiquiatra. Aí foi outro obstáculo, até conseguir que ele realmente se conscientizou de que precisava ir ao psiquiatra. E ele toma medicação já há algum tempo e ele mesmo me diz em sessão, graças a Deus, que você me incentivou, graças a Deus que eu tive coragem de enfrentar esse obstáculo e hoje ele se sente bem mais equilibrado, pode lidar com os filhos de maneira positiva, pode se relacionar, ele está mais calmo, mudou a sociabilidade dele, ele se abriu para amigos. Então, assim, tem situações, esse é um exemplo clássico de autossabotagem, porque ele escutava da esposa, da terapeuta, que ele precisava de equilibrar a sua raiva, a sua agressividade, mas ele se autossabotava quando ele não seguia essas sugestões, quando ele nem considerava essas sugestões e ele seguia na vida repetindo a história. Quer dizer, ele se procrastinava na busca de sua autorrealização. E às vezes essa questão de medicação, aproveitar que eu estou falando sobre isso, é uma coisa temporária. A pessoa, e todos nós, alguma vez na vida, precisamos disso. Eu, inclusive, uma vez, quando era bem mais jovem, eu precisei de fazer um tratamento psiquiátrico. Mas depois evoluí, passou aquela necessidade. Então eu posso dizer isso de cadeirinha. Então, nós precisamos de encarar os nossos obstáculos para podermos crescer, para podermos assumir a nossa vida com maturidade. Apontar para os outros, a responsabilidade dos outros é muito fácil. Então, vamos dizer, a minha mãe não me incentivou a cuidar da minha aparência. Outra desculpa, meu pai não me ensinou, não me deixou trabalhar quando era a época de eu trabalhar. Porque nós fazemos isso continuadamente. Uma coisa que é importante dizer, esclarecer, é que nossos pais fizeram o melhor que puderam por nós. Então, é interessante o processo terapêutico, que assim, a pessoa chega e ela quer contar toda a sua vida para a terapeuta, e grande parte dos primeiros contatos, primeiros meses, as pessoas vêm porque querem melhorar, mas elas passam um tempo culpando os outros por sua própria infelicidade. Eu não estudei porque não tive possibilidade, aí eu não fiz dieta porque não tive condições. A gente culpa. Meu marido compra muito doce lá para casa, então, gente, tudo isso é autossabotagem. É algo tão intrínseco e tão comum na vida de cada um de nós. Eu já me percebi me sabotando várias vezes, inclusive nessa questão de gravar vídeos, que é o meu projeto atual, exatamente em função da minha vida, pelo fato de eu não ter tido oportunidades de me soltar, de me realizar profissionalmente. Então, quando eu só melhorei, eu só deixei de me autossabotar quando aos 38 anos eu enfrentei um vestibular para psicologia, fiz meu curso
e me especializei, e atualmente nesse novo projeto que eu tenho, inclusive aqui, né, de estar falando com vocês, de influenciar mulheres a quebrar esse ciclo de autossabotagem, a assumir aquilo que somos com as possibilidades que temos. Me deu vontade de falar com vocês agora sobre aquela parábola dos talentos, né? Eu acho que deixar de se auto-sabotar é realizar os nossos talentos, porque todas nós temos talentos. De repente, eu não tenho o talento que você tem, você não tem o talento que eu tenho, não importa, todas nós temos talentos. E lembra daquela parábola? O Senhor deu talentos aos seus servos. O que recebeu mais desenvolveu e devolveu ao Senhor os talentos desenvolvidos. O outro que recebeu menos resolveu enterrar os talentos dele. E quando o Senhor volta, ele devolve: era muito pouco, isso, e eu não desenvolvi nada, tá aqui. Então, tanto nos livros bíblicos, como histórias, como na vida em geral, nós podemos ver onde é que nós nos sabotamos. E isso nos relacionamentos, os casais. Por exemplo, eu recebi um casal que estavam com dificuldade exatamente na sexualidade. E o homem me disse: ela começa tudo e não para. Quando eu reclamo que ela não dá valor, não dá prioridade ao nosso relacionamento sexual, ela fica toda motivada e começa. E em seguida ela para. Quer dizer, nós podemos olhar isso dentro de nós. Todos nós, em algum momento da vida, nós nos auto-sabotamos. E por quê? Por dificuldades que tivemos, ou por culparmos nossos pais ou nossas experiências negativas que tivemos ao longo da vida. Só que isso não justifica uma autossabotagem contínua na vida. Então, se você identifica em si mesmo esse comportamento repetitivo de te auto-sabotar, é importante termos prioridades, estabelecermos prioridades. Se a sua dificuldade maior é no exercício físico, acorde, se dedique. A primeira coisa que você vai fazer de manhã é o exercício físico. Isso tem resolvido para mim. De repente, você é uma pessoa diferente, você precisa de acordar e já ir para um outro tipo de atividade. Então, cada pessoa vai estabelecer a sua prioridade, vai agendar, colocar na agenda, mas não é só colocar na agenda e esquecer, não. Colocar na agenda e seguir aquela agenda, e seguir o seu objetivo. Porque se nós hoje estamos de uma determinada, eu aumentei 3 quilos nas férias. Se você se programou para tratar melhor o seu cônjuge e não tá fazendo isso, e está quase à beira da separação, olá, preste atenção, coloque isso numa agenda. Vamos fazer isso? Coloque agora, pegue aí um lápis e um papel e coloque aí 5 prioridades suas. 5 prioridades, sejam elas quais for, porque elas nascem do seu desejo, elas nascem do seu coração,
elas nascem da sua necessidade. E acredite, você é capaz de seguir. Agora, você precisa deliberar que você quer realmente conseguir. Então, acordar de manhã e seguir aquela meta, seguir suas prioridades. Você pode achar melhor fazer exercício físico no intervalo do almoço. Tem gente que adora cair na piscina ou fazer sua academia, fazer o que for no intervalo do almoço e depois retorna mais tarde. Então, não tem regra. A regra é seguir as suas prioridades e cumprir. Deixar de se auto-sabotar. Porque se nós nos sabotamos um dia, 2 dias, 3 dias, aquilo vira um hábito. E lembra aquele ditado? O uso do cachimbo entorta a boca. Então, se você se dispuser a acabar com essa história, a romper esse ciclo de medo, de perda, de culpa, e depois a raiva e volta de novo para o medo, dê um basta na sua vida. Hoje é o dia de um basta. E eu proponho isso para vocês. Se você não escreveu, ainda é tempo. Escreva 5 prioridades suas e siga. E coloque, abre a agenda. Eu adoro agenda de papel, tá? Eu tenho notas no celular, eu tenho tenho computador e tal, mas eu adoro uma agenda física. Eu abro minha agendinha e tá lá, hidroginástica, tomar banho, me arrumar, ir pra clínica gravar vídeo, depois vou almoçar e tiro uma sonequinha rápida, porque é algo muito bom, uma sonequinha após o almoço. É provado que quando a gente dá uma descansadinha após o almoço, você volta para o seu trabalho mais energizado intelectualmente, isso também é bom. Então, seja o que for, gente, o problema, a questão é você se dispor a romper esse ciclo da autossabotagem emocional. Isso não leva a nada. Isso pode ser comparado à birra, a birra que você fez quando você era criança. Eu não me recordo se eu era birrenta. De repente, minha mãe nunca me falou sobre isso, mas de repente, se você tem um comportamento de birra, sendo adulto, você tem comportamento de birra, acabe com isso, né? Eu comparei a birra com a autossabotagem. Não faça birra com você mesmo, com você mesma. Não se auto-sabote. Você tem capacidade de ser feliz. Você tem capacidade de realizar os seus sonhos. Então, elenque suas prioridades e a partir de agora, hora que você terminar esse vídeo, siga um novo caminho. Você pode, você é capaz. E é só você, dentro do seu coração, que vai se liberar dessa autossabotagem. Esse é meu objetivo atual, esse meu projeto de inspirar mulheres a realizar seus sonhos, seus projetos de vida. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, me dê outras sugestões de temas importantes em suas vidas e eu te vejo num próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui.